Quando falamos de projetos, estamos falando estritamente de carros de performance. É claro que tem algumas exceções, mas filtros de ar é estritamente necessário. Ele é como se fosse o pulmão do seu carro. Hoje, muitas pessoas têm algumas dúvidas, algumas perguntas relacionadas a o quanto gasta ou como se trata um fluxo de ar no seu carro. O sistema de admissão ele é completamente responsável pelo trabalho do corpo de borboleta do seu carro. Vamos entender mais sobre isso, falando um pouquinho mais lá dentro sobre modelos de monofluxo, duplo fluxo, se ele gasta ou não combustível e dizendo algumas curiosidades que todo mundo precisa saber. Uma das coisas mais importantes que todo mundo tem que saber é que o filtro de ar ele tanto vai ser responsável pela performance do seu carro, quanto o trabalho do corpo de borboleta, ou seja, do acelerador do seu carro. Muitas pessoas acham que o filtro de ar ele pode gastar mais, só que na verdade ele é o contrário. Como ele altera o curso do corpo de borboleta, você vai acabar pisando menos no seu acelerador, ou seja, que muitos conhecem como sensor ou cursor TPS. Praticamente, o filtro de ar tem que ser específico para o seu carro ou para o seu modelo de carro. Monofluxo, por exemplo, é de 1.0 até 1.4 e o duplo fluxo de 1.6 adiante. Sabe aquele ditado, se melhorar estraga, ou time que tá bom não se mexe? Exatamente, se você colocar um duplo fluxo no seu carro, infelizmente o seu carro vai acabar perdendo potência, pois ele vai ter uma saída de ar muito ampla ou uma entrada de ar muito ampla para pouco motor. Sabemos que 1.0 ele é um pouquinho mais para consumo e economia. Só que vamos lá na frente que eu vou mostrar para vocês o filtro de ar que eu estou usando no meu carro, para ver se eu consigo dar um exemplo para vocês bem bacana. Vamos lá. Essa aqui é a parte do sistema de admissão do seu carro. Ele é praticamente o nosso pulmão. Vamos imaginar que o motor do carro, né, aqui a parte do cofre, seja o corpo humano. O sistema de arrefecimento ele está responsável pelo resfriamento do nosso corpo, tá? O motor é o coração e o sistema de admissão ele é o sistema respiratório. É por ele que entra o fluxo de ar pelo filtro, passa pelo tubo e entra na parte do TBI, que é responsável também pelo acelerador. Mais de 10 anos que os carros não vêm tendo. Por quê? Porque o corpo de borboleta hoje em dia é controlado pelo módulo. Ele é totalmente eletrônico. Então ele não tem mais o famoso cabo que nós conhecemos, que nem nesse modelo aqui que nós estamos falando. Isso aqui, na verdade, é um motor 1.0 16 válvulas. É um motor gerado pouca potência, um torque maior do que 8 válvulas. Porém, ele ainda é para uma economia. Como eu consigo extrair um pouco mais de potência? Nesse carro aqui eu instalei um filtro da RS Performance monofluxo, porém ele ainda não está instalado com o intake. Ele ainda está com a mufla e o tubo que vai direto pro filtro de ar. E aí que vem a pergunta, cara, filtro de ar gasta mais combustível? Na verdade, não. Na verdade, tudo que seja pesquisado, tudo que seja para o teu carro vai desenvolver performance. Também temos que entender que o carro não funciona sozinho. O condutor é que trabalha com o seu carro. Se você quer economizar, você pisa menos. É a mesma coisa de um escape esportivo. Não adianta você querer colocar um escape esportivo e querer gastar pouco. Por quê? Porque o seu ronco do carro vai ficar muito mais esportivo. E assim,
você vai querer gerar mais aquela RPM, aquela rotação para ser um pouquinho mais enérgico com o teu carro. O filtro de ar, ele traz aquele barulho, aquela sugada que muita gente chama, porém, quando bem trabalhado, por exemplo, um sistema intake ou um sistema de um filtro Cayenne, o carro trabalha excepcional. Eu não tenho o que reclamar de um filtro de ar até agora. É claro que um filtro de ar em box, que é aqueles quadrados que geralmente vêm de fábrica, eles são mais baratos e até uma manutenção um pouquinho mais rápida. Porém, ele também, hoje em dia, existem filtros em box da Cayenne que também exercem a mesma função. Uma coisa que a gente precisa entender é que o filtro in box, ele não vai gerar potência no seu carro. Por que ele não gera potência? Porque a caixa, o corpo que geraria uma potência, ele está fechado, ele está num confinamento fechado, entrando apenas por um lado. Quando você instala um filtro de ar cônico, monofluxo ou duplo fluxo, ele vai trabalhar de todos os lados, ele está entrando ar por baixo, por cima, enfim. O fluxo de ar dele é muito maior do que o inbox, então ele não acaba gerando potência. Esse carro aqui ele tem 63 cavalos originais de fábrica de motor, não de roda. E eu imagino que ele deve ter ganho aí mais ou menos uns 5 a 6 cavalos só com o filtro de ar. Lembrando que potência de carro, para ele ser rápido e ser gostoso, divertido, não é apenas cavalagem, sim o torque. É ele que faz você jogar para trás. Mas esse então é um grande questionamento. Filtro de ar é apenas estética, no seu carro vai funcionar, o seu carro não vai funcionar? É isso que eu deixo para vocês. Comente aqui embaixo se você acha que filtro de ar funciona ou não funciona, se você tem filtro de ar no seu carro e como ele está instalado. Se ele está com intake normal ou com aquela preparação bacana. Comenta pra gente. Muito obrigado. Valeu, galera.